Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. A minha formação acadêmica é em pedagogia. Fui vinculada ao CV no ano de 2010 e atualmente eu estou em dedicação exclusiva à minha maternidade. Eu volto às minhas atividades acadêmicas, profissionais, a partir do ano que vem. Que a dedicação exclusiva agora tem sido a maternidade. Meu pequeno acabou de completar um ano recentemente, então eu estou vivendo a minha fase educadora e mãe de maneira intensa nesse período e mais especificamente nesse ano. Então, no Comunidades Virtuais, eu participei de alguns projetos como bolsista de iniciação científica. O primeiro deles foi o jogo Búzios, Ecos da Liberdade, que foi um jogo histórico que falava sobre a revolta dos Búzios. Nesse jogo eu participei ajudando nos processos pedagógicos da escrita do roteiro, então as falas, pensando as estratégias pedagógicas que podiam estar no jogo. Na verdade, assim, foi minha fase inicial, então eu estava aprendendo bastante, a conhecer esse universo dos jogos voltados para a educação, em como unir essa conhecimento, ser um ambiente de aprendizagem, mas de uma maneira bastante lúdica. Então, em seguida, eu participei do desenvolvimento do jogo Guardiões da Floresta, um jogo que abordou o folclore brasileiro, também aspectos como aspectos sociais, como a conscientização ambiental, trouxe ao cenário da floresta amazônica. A gente trabalhou nesse jogo também conceitos matemáticos, conceitos de geografia. Foi um jogo voltado para o público infantil, assim, e foi assim uma riqueza de informações, de conhecimentos que a gente pôde trabalhar, estudar e colocar assim, dentro desse jogo, conhecimentos que a gente acreditava assim, que poderia estar nesse universo infantil de uma maneira divertida e ao mesmo tempo de bastante aprendizagem. Então, para mim, especificamente, assim, foi muito mais um ambiente, atuar assim, no processo de desenvolvimento, foi muito mais assim, um processo de aprendizagem. E à medida que eu ia aprendendo, atuando junto com a equipe, toda a equipe de game design, com a equipe de arte, a equipe que pensava a lógica do jogo, em relação aos desafios, as estratégias que a gente poderia colocar dentro do jogo para deixar ele mais dinâmico, mais interativo, mais atraente para esse público jovem. A gente foi um ambiente, um espaço assim de bastante aprendizagem para mim, principalmente por ser da área de educação, enquanto pedagoga, a gente trazia um modelo mais tradicional de educação, e estar nessa área do ambiente virtual, de aprendizagem, de ensino, foi um dos recursos que a gente tem para tornar a aprendizagem mais próxima do nosso público, para deixar ela de uma maneira mais envolvente
deixando o público perto do que eles vivenciam, né? Principalmente as tecnologias digitais. Então, um outro projeto que eu participei também no Comunidades Virtuais foi o desenvolvimento do Gamebook Guardiões da Floresta, que é também uma extensão do jogo Guardiões da Floresta. Então, esse jogo trabalhou as funções cognitivas, coisas também, informações, conhecimento também que eu pude adquirir, né, aprender com isso, com esse tipo de conhecimento que envolveu uma equipe muito maior, e onde a gente pôde trabalhar esse conhecimento de funções cognitivas, trazer para o que já existia, né, dos conceitos que já existiam no Guardiões da Floresta. E dentro de uma outra plataforma digital, que foi o Gamebook, né, uma nova proposta também, um desafio para o grupo, né, de pesquisa. Além disso, também, eu participei de um projeto de pesquisa que envolvia o uso de tablets na pedagogia hospitalar. Também foi um grande aprendizado para mim, né? Ver como a gente poderia estar nesse ambiente, né, da pedagogia hospitalar, que é também um ambiente, um espaço desafiador, mas também trazendo para um contexto que estava começando a se familiarizar também com novas propostas que estavam sendo trazidas. Nesse momento, a prefeitura estava disponibilizando tablets para as escolas, e a gente pôde também acompanhar esse ritmo, assim, pensando outras estratégias em outros espaços também de aprendizagem, e a pedagogia hospitalar foi um desses. Eu pude também atuar como bolsista de iniciação científica nesse projeto, e a gente, que inclusive envolveu assim, a formação de um grupo de professoras, e onde eu também aprendi bastante com isso. E todo esse apanhado assim, de construção, de conhecimento, né, aguçou o meu olhar investigativo, né, onde não era apenas o ambiente de aprendizagem, não era apenas um ambiente de ensino, mas era um ambiente de retroalimentação, né, de eu estar aprendendo também com o próprio ambiente em si, vendo o que o ambiente estava demandando, né, que o espaço estava demandando de mim, dos meus conhecimentos, e que estratégias pedagógicas poderiam ser utilizadas para tornar esses espaços de aprendizagem de maneira assim, mais lúdica, né, e mais interativa também, né? Então, eu acredito que todo o processo assim que demandou de mim, né, nesse momento de iniciação científica, no qual eu estava descobrindo, né, me descobrindo em relação à questão acadêmica, né, eu acho que isso foi assim o meu pilar, né, que me deu embasamento teórico para o que veio depois na minha vida acadêmica, né? Em todas as construções que eu pude fazer, né? Em relação ao ensino, aprendizagem, em todos os ambientes educativos. Como eu disse anteriormente, né? Nesse momento, a minha dedicação exclusiva tem sido à maternidade, que já é um grande desafio, né? É um grande desafio, não só como mãe, quanto educadora também, né? Vivenciar a maternidade, eu acho que tem um pouco de jogo disso também, né? Porque cada fase é uma fase que aumenta o nível de dificuldade, só que a gente precisa passar por cada nível, né? Não tem como pular, não tem como zerar o jogo, então a gente vai vencendo cada desafio à medida que ele aparece. Mas eu queria falar especificamente também dos anos, do ano passado, de 2021, no ano de 2020, que foram anos desafiadores, né? Que foi no contexto do auge da pandemia, né, do Covid, e 2021 a retomada, né, semipresencial. Então, acho que, para mim, assim, foi um grande desafio na área de educação. Eu estava atuando com crianças de ensino infantil de 3 e 4 anos, né? E, de repente, a gente só tinha um ambiente online, um ambiente virtual para trabalhar, né? Para desenvolver esses conhecimentos. Então, foi um contexto desafiador, mas, ao mesmo tempo, assim, propício para se trabalhar
usando o que a gente tinha, né, de possível, que era o ambiente virtual, que eram as tecnologias móveis, né? Então a gente pôde utilizar o celular para se comunicar, para ser um ambiente de comunicação, um ambiente de informação, né? Um ambiente de encontro e um ambiente onde a gente poderia trocar, né? Então eu trabalhei com as crianças no ambiente virtual, mas as crianças precisavam ser orientadas por suas famílias, né? Elas não estavam mais no ambiente escolar, estavam dentro de casa e precisavam ter acesso aos conhecimentos, né? Os conhecimentos pedagógicos que a escola propunha. Foi uma escola comunitária que estava trabalhando. Então, eu propunha, o grande desafio era propor essas atividades para serem desenvolvidas em casa, né, com sua família. Então era um choque de gerações, né, porque tinha as crianças que já nascem nesse meio virtual, digital, já, e imediatamente isso se torna natural para elas, né. Ao mesmo tempo, estava com suas famílias que são de uma outra geração, que se adaptam, né? Diferente das crianças que já é natural para elas esse ambiente virtual, os adultos precisam se adaptar. Muitas vezes eram mães, pais, avós, tios. Então, o desafio era, além de envolver as crianças, né, para as atividades que eram propostas e para serem realizadas em casa, além de envolver as crianças, também orientar seus responsáveis, sua família, né, que eram compostos de adultos, na maioria das vezes, a como fazer esses desafios em casa, né? Então, as propostas, normalmente, eu tinha que usar muita criatividade, né? Normalmente, eu propunha alguns desafios, utilizando a lógica de gamificação, né? Nível de dificuldade, recompensa, enfim, uma série de estratégias pedagógicas que eu já tinha, né, vivenciado antes, e isso é um embasamento, né, teórico e prático que eu vivenciei em comunidades virtuais, que eu vi como ele foi tão presente nas minhas práticas durante esse momento. Então, eu destaco esses 2 períodos, né? Esses 2 anos, 2020 e 2021, que foram bastante desafiadores, porque a gente ficou muito mais nesse ambiente virtual, como os anos que eu pude efetivamente colocar em prática, pensar essas estratégicas, né, que eu já havia vivenciado, né, e que subsidiaram a minha formação acadêmica em pedagogia, para ser colocado em prática e de uma maneira que eu também me divertia, né? Então foi um crescimento mútuo, né? Eu acho que foi um momento que eu aprendi bastante, né? Continuei aprendendo, na verdade, né? Enfim, a gente não para, né, de aprender, então, e principalmente com crianças. Então, foi mais uma oportunidade que eu pude, né, de vivenciar esse momento de uma maneira lúdica. Eu não participo de maneira direta, né, com comunidades virtuais. Eu prefiro dizer que o comunidades virtuais participa, né, das minhas práticas. É o contrário, né? Agora o CVI, o comunidades virtuais, é quem está, né, nas minhas práticas, quem está na minha forma também de pensar, de planejar, quando eu penso em alguma estratégia pedagógica, enquanto eu faço um planejamento pedagógico, né, principalmente pensando no público infantil, que é o meu público de formação. Então, uma forma de que eu acredito que o comunidades virtuais, né, está presente, né, nas minhas práticas, né? Enfim, não tem como ser diferente, né? O olhar que foi desenvolvido, né, para a observação do ambiente, do espaço, e como pensar as estratégicas, com certeza isso foi desenvolvido e moldado durante o meu crescimento
de aprendizado no comunidades virtuais. E é uma forma eu me sinto muito honrada, feliz de ter feito parte dessa equipe, né, que fez bastante trabalhos assim, muito preocupados com esse olhar de um ensino e aprendizagem de uma maneira tão detalhada assim, tão rico com a ludicidade, com a diversão, não necessariamente apenas o conhecimento, né? Mas trazer esse conhecimento de uma maneira assim leve, que é o que a gente quer quando a gente está num ambiente de jogo, quando a gente está num ambiente de interatividade, a gente quer, né, vivenciar isso de uma maneira tranquila, leve, e assim eu acredito que é como a gente faz o aprendizado ser mais efetivo, né? Mais eficaz. Então, acho que, na verdade, foi uma contribuição mútua, mas o Comunidades Virtuais atravessa a minha formação. Então, toda essa trajetória, né, que foi feita, né, por mim durante a minha formação acadêmica enquanto pedagoga, de estar numa equipe que foi bastante diferenciada no nível de conhecimentos, né? Tinha pessoal da arte, pessoal de game design, que foi uma área totalmente nova assim, para mim, mas com a qual eu aprendi muito, dialoguei muito, né, com os meus conhecimentos da área de pedagogia e junto com o pessoal de programação, junto com o pessoal de design. Então, para mim, isso foi um grande aprendizado, né? Lidar com conhecer todas essas áreas de conhecimento. E por eu ter tido essa oportunidade, né, de ter esse olhar diferenciado, eu pude influenciar isso tanto para as crianças com as quais eu construí desenvolvi junto com elas esse ambiente de ensino e aprendizagem, tanto com minhas colegas de trabalho, né, no momento da gente planejar atividades, pensar estratégias, utilizar nas nossas estratégias pedagógicas elementos de gamificação, elementos de ludicidade. Então, toda essa trajetória que eu fiz, né, em comunidades virtuais, fez com que as minhas práticas elas fossem da maneira como eu gostaria que fosse quando eu estava também estudante, né? Então, sendo um ambiente leve de aprendizado, mas também de diversão, de fazer sentido para mim. Então, eu ter vivenciado isso fez com que também a minha necessidade de vivenciar isso com outras pessoas e com meus pares também fosse de uma maneira, dessa maneira com a qual eu também pude aprender. Então, da mesma forma, assim, como foi marcante, né, para mim, na minha formação acadêmica na área de pedagogia, fez todo o diferencial, marcante de uma forma assim que fez o diferencial na minha formação, né? Eu acredito que seja enriquecedor para todas as pessoas da área de educação, nas diversas áreas do conhecimento, na verdade. Mas eu falo em si da área de educação porque é tido como um ambiente assim mais tradicional de ensino, de aprendizagem, mais tradicional no sentido de trazer formas, metodologias, maneiras de lidar com o conhecimento, às vezes um pouco maçantes, né? E a gente precisa sair desse lugar, né, e sair tanto do lugar de deter o conhecimento, né, de uma maneira rígida, como também para esse lugar de troca, né, de aprender com o espaço, né, de aprender com
com as pessoas, com as outras pessoas à nossa volta. Então, foi um ambiente, o espaço do Comunidades Virtuais foi esse ambiente para mim, esse espaço de troca, de aprendizagem, de troca de conhecimentos e de áreas que eu não tinha noção de como é que cada coisa acontecia, né? Então, assim, e era uma alegria, assim, muito grande, assim, quando você vê aquilo que você pensou, depois ele transformado em realidade, né? Pintado, em movimento, com sons. Então, você vê, de fato, aquilo que estava no imaginário se tornar real. E se tornar real no ambiente virtual. Então, assim, essa experiência, né, na verdade, assim, quem vivenciou, sabe, né, quem vivencia essa troca de informações, de conhecimento, imagina, sabe, né, como é que é prazeroso a gente fazer isso, pesquisar conteúdo, a gente imaginar, idealizar como é que um trabalho vai ser feito, como é que vai ser desenvolvido e ver ele acontecendo, de fato. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de ter tido a oportunidade de aprender nesse espaço, né? E eu acho que é uma experiência que todas as pessoas, assim, que queiram, né, na área de educação, transformar a sua forma de lidar com o conhecimento, que deveria experimentar, né, vivenciar. É isso, meu recadinho. E quero também parabenizar a Comunidades Virtuais por por tanto tempo de dedicação, né? São 20 anos de dedicação a pesquisas que muitas vezes foram inovadoras, né? A gente vê que esse contexto das tecnologias digitais, ele muda muito rápido, né? E em muitos momentos, as pesquisas que foram feitas eram desbravando mesmo, sabe? Esse cenário, né? E principalmente dentro da área de educação é um grande desafio. Então, Comunidades Virtuais, ele se destaca também por ser dessa forma, né? Desbravar caminhos, propor desafios, estar, assim como um jogo, não passar de fase, não se render a cada tropeço, a cada obstáculo, né, que aparecia, muito pelo contrário, a cada obstáculo propor formas de passar de fase, né? E cada fase que o Comunidades Virtuais foi avançando, só encontrava mais desafios, mas ao mesmo tempo a gente teve a possibilidade de conhecer cada nova coisa que ia surgindo, né? Cada novidade que ia aparecendo em termos de pesquisa, em termos de novos conhecimentos. Então, o Comunidades Virtuais, nesses seus 20 anos, ele tem uma história assim, que foi influente na vida de todas as pessoas que passaram por ele. E eu acho que, assim como está na minha trajetória acadêmica, né, faz parte de muitas pessoas que vivenciaram todo esse aprendizado,